E aí, senhores? Bem-vindo ao meu café. O café a partir de hoje não vai ser mais cedo, não. Vai ser após almoço mesmo. Hum, Bem-vindos, canequinha da NFL, lá da Rede TV. Bem-vindos a um Café com Caçapa desta segunda-feira, 18 de agosto do ano de meu Deus de 2025. Final de semana muito cheio e com muitas experiências para dividir com vocês aqui em relação ao nosso futebol e à narração esportiva, viu? Eu sou Marcelo Duó, narrador da Band News FM, também narrador da Rede TV, e toda segunda-feira eu faço aqui um resumão do final de semana, olhando o futebol da perspectiva da narração esportiva, trazendo dificuldades, experiências aí do final de semana para vocês, tá bom? Eu vou começar do fim para o começo, porque eu transmiti ontem um jogo histórico, né? Santos 0, Vasco da Gama 6. E olha como o futebol é maluco, né? Eu queria contar um pouquinho para vocês, para quem não viu, né? Sexta-feira nós fizemos o pré-jogo do Caçapa, preparando o jogo comigo, né? A gente fez aqui as pesquisas para os jogos do final de semana, ao vivo no meu canal. Tá aqui a live completa no YouTube para vocês verem. Se você não conhece o canal, se inscreva. Tem muita coisa legal sobre narração esportiva aqui de rádio e de televisão. E também o conteúdo que faz você conhecer a Liga dos Narradores, a melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. Então é o seguinte, quem acompanhou a live comigo sexta-feira viu que a gente levantou uma série de informações de Santos e Vasco e que uma delas foi muito útil e que eu sabia que poderia ser usada, né? Que era a questão do David. Quando a gente fez a preparação, vou até abrir o Notion aqui para mostrar para vocês. Eu fui pesquisar sobre quem seria o substituto do Verratti, né? Que não iria jogar contra o Santos no Morumbi para mais de 50 mil pessoas. Era um jogo diferente por si só, porque não é normal o Santos estar no Morumbi. Tá aqui, ó. Até não precisa desse negócio de sprint, né? Isso aqui fazia parte da live, eu acabei deixando aqui. Vou tirar e pronto. Então aqui, ó, esse foi o material que eu fiz na preparação para o jogo que vocês acompanharam aqui na live. Então eu peguei o contexto do jogo e coloquei isso aqui, ó, como o futebol acaba mudando as coisas, né, de uma hora para outra. O Santos tinha ganho do Cruzeiro. Então eu falei, poxa vida, o Santos vai chegar no Morumbi grandão, né? Estádio lotado, muito mais gente do que normalmente, né, na Vila, porque é o Morumbi. Vai fazer uma pressão no Vasco e tal. Então a torcida tá chegando aqui com a esperança de que, pô, agora o time vai dar uma engrenada, vai se afastar da zona do rebaixamento, tal, vai pegar o Vasco que tá pior, tá aqui, né, com a torcida desesperada aqui, tensa, com muito medo do time voltar a cair, sem o Verratti, né, com o Fernando Diniz contestado e tal. Então esse foi o contexto que eu levei. Só que quando a gente faz uma preparação para um jogo, a gente precisa eleger alguns personagens para ter mais atenção, né? Eu olhei aqui o detalhe do Luan Pérez, que estava voltando. Eu olhei aqui o encontro dos dois craques do jogo, Neymar e Coutinho. E olhei aqui, ó, David. A história do DVD. Que saiu até uma piada da Aline junto comigo na transmissão. Se valia uma lei do ex ou não, porque o melhor jogo do David, quando vestiu a camisa do São Paulo, dono do Morumbi, foi contra o Santos, que ele fez um gol e deu uma assistência. E aí ela fez um trocadilho, né, no ex-gramado, né, porque conhecia bem aquele gramado e pro torcedor do Santos virou um desgramado, na verdade, né, porque ele fez um golaço, um gol que na verdade foi o gol que abriu a porteira da goleada histórica por 6-0, né, porque o jogo desandou em 25 minutos. O jogo desandou completamente. E esse gol do David, ele foi uma pancada muito dura no Santos, né? Logo no início do segundo tempo, assim, com uma porrada de fora da área. E eu busquei essa história do DVD aqui, que eu me lembro que quando ele jogava no São Paulo, eu tentei usar isso e não consegui. E aí eu guardei aqui o funkzinho dele, em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr, zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD e tal. E aí eu usei na narração, porque cabia, né? Pro golaço absurdo que ele fez, cabia. Eu vou até, para quem não viu, vou até mostrar aqui para vocês o golaço que ele fez
Vamos ver junto aqui. O trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. David! Que estupendo gol no Morumbi! Jogada pela esquerda na cobrança do lateral. O time do Santos ficou parado. Tabelinha. Coutinho, Nuno Moreira de letra para Lucas Piton na linha de fundo. O cruzamento estava livre na meia da grande área. O David veio no pé direito dele, de sem pulo, de pé direito. Ele carimba a bola pelo alto no canto direito do brasão. Estufa a rede do Peixe. Faz um gol sensacional no Morumbi. David, aqui ele brilhou com a camisa tricolor, aqui ele brilha com a camisa Cruz Maltina. O Morumbi chama David, chama a tropa do DVD. Vasco 2-0, Aline. Levou pro fundo, é a tropa do DVD, né, meus senhores? É isso aí, você viu que eu tava exatamente lendo ali o que estava escrito aqui na tela do Notion, que eu tinha feito a preparação com vocês aqui. Então, por isso que eu digo sempre, nunca é demais estudar para um jogo, né? Seja no rádio, seja na TV, uma hora você vai usar. Bom, a partir daí, meus senhores, a gente não está preparado para o inesperado. E ninguém esperava, assim, poucos esperavam uma vitória do Vasco aqui em São Paulo e principalmente um resultado histórico como aconteceu. E aí eu vou aqui confessar uma dificuldade para vocês. A transmissão era feita em rede, então o Rio de Janeiro estava com a gente. Pois bem, eu não sou do Rio de Janeiro, eu não moro no Rio de Janeiro. Então existe uma dificuldade, porque por mais que eu tente, e eu durante a preparação entrei lá nos sites dedicados à torcida do Vasco, tentei pegar o sentimento e tudo mais. Uma coisa é você estar aqui vivendo o dia a dia dos times de São Paulo, olhando o noticiário, em contato com as pessoas, com jornalistas, com amigos que cobrem o Santos, que falam sobre o Santos. Gente que é conhecida da gente, que estava lá no estádio, por exemplo, a Carol Bernardi, que eu encontrei na entrada ali, que ela estava apreensiva com o jogo. Até tentei animá-la, mal sabia eu, né, o que estava por vir. Então a gente fica mais distante de um time que não está aqui. E aí, como é que você faz, né? Para, de alguma maneira, valorizar o time que tá ganhando o jogo de uma maneira espetacular e tá fazendo história para um ouvinte que tá distante de você. Né? Não foi tão simples assim. Tanto é que a minha primeira tendência foram duas tendências. A primeira foi subir demais o tom de voz, que eu acho que até exagerei em alguns momentos. Porque o texto ficou distante de mim, nesse sentido, né? Eu tive uma certa dificuldade de falar algo que realmente emocionasse o torcedor do Vasco. Porque a primeira reação, o primeiro instinto nosso é trazer para o público de São Paulo, porque nós estamos aqui, porque nós vivemos aqui, né? E começar a falar só do lado do Santos. Da vergonha, da torcida protestante, até porque a gente estava no Morumbi, né? A casa era santista, a maioria da torcida era santista. Então você fica ali mais comovido. E esse é um grande desafio do narrador nos dias de hoje, né? Não ser caseiro. Porque a emoção do lugar acaba te contaminando. Então você fica mais propenso a falar sobre a reação da torcida do Santos sobre aquilo que está acontecendo do que olhar para um time que está fazendo algo histórico na sua cara ali. Tanto é que eu, sinceramente, não consegui perceber a enormidade do jogo do Felipe Coutinho que todo mundo falou depois. Eu não consegui perceber. Porque eu estava olhando, eu estava tentando buscar elementos em outras coisas. Então, em nenhum momento eu valorizo o jogo do Coutinho. Sim, o gol que ele fez foi um bonito gol. O segundo, né, o gol dele foi um gol bonito e tudo mais.
E aí, quando sai o 3-0, 4-0, que eu tô vendo que é uma goleada que vai pintar ali, eu busco um recurso no meu grupo de família. Eu tenho um grupo aqui que, quando eu fui agora para Bahia, né, para a terra da minha mãe, eu entrei no grupo dos meus primos, que chama Família Rapadura Sagrada. Esse grupo aqui eu vou mostrar para vocês. E essa turma aqui, boa demais, meus primos queridos, a maioria deles é vascaíno. Então, olhando aqui a empolgação deles com o jogo, né? O Gerald, a Blendinha, minha prima, o Dernivaldo, o Luiz, que me mandou um áudio antes do jogo, quero ouvir você narrar um gol do Vascão e tudo mais. O que eu consegui de elementos para essa euforia, eu usei ali, né? Então, se a gente for pegar aqui o 6º gol do Santos, ó, deixa eu ver, se eu consigo Terrinha compartilhar pintou com vocês golaço! aqui. Tietê, golaço! Golaço! Do Vasco da Gama! Tietê entra tranquilo, tapete vermelho, canapé, carpaccio, porta aberta na área do Santos. Ele entra costurando, rabiscando. Brazão saiu, ele dá uma cavadinha de novo por baixo da bola. Lançamento lá de trás. O toque do David na ponta esquerda. Tietê faz bagunça na defesa do Santos e o Vasco faz o 6º gol no estádio do Morumbi. O Vasco humilha o Santos, pisa no Santos no Morumbi. 6-0. Não tô louco não. 6-0 no Morumbi. E cabe mais, Aline Fanelli. É isso, e cabia mais mesmo, né? Esse aqui foi o gol do Coutinho. E a torcida do Santos acompanha. Olha o Vasco, que jogada, Coutinho pintou mais um, goleiro saiu, cavadinha, caçapa! O Morumbi vai virar baile! Felipe Coutinho, de cavadinha cruel, muito cruel, Felipe Coutinho, abre uma mão inteira contra o Santos no Morumbi. O Santos é humilhado pelo Vasco no Morumbi em 17 minutos. O Santos de joelhos no Morumbi, diante de 50 mil pessoas. Algumas já vão embora do estádio do Morumbi, não tô brincando não. 17 minutos do segundo tempo, Coutinho entra livre na grande área do Peixe. Brazão sai, acabadinha, ela vai mansinha morrendo no canto esquerdo. O Vasco da Gama massacra o Santos no Morumbi lotado. Coutinho, Santos 0, Vasco da Gama 5. O Morumbi virou baile, Aline Fanelli. E virou, né? Então foi um momento especial, né? Para quem tá lá narrando o jogo, presenciando a história ser feita dessa forma. Olhando hoje, né? Passado um dia aí de tudo, a única coisa que eu lamento foi não ter conseguido valorizar mais o feito do Vasco, né? Eu acho que isso faltou um pouco por esse distanciamento, por isso eu acho que eu não consegui falar tudo que eu gostaria de falar do Vasco da Gama. É uma autocrítica, né? Não que a narração tenha ficado ruim e tal, mas às vezes a gente é atropelado pela história e foi meio assim, a gente fica meio atônito, né? De ver um jogo descambar dessa maneira e você chega preparado para uma coisa e acontece outra absurda e você precisa estar preparado para isso, assim. Então, estou dividindo com vocês um pouco da minha dificuldade ontem entre Santos e Vasco, mas não deixou de ser um momento emblemático, histórico. Eu olhava bastante para a torcida do Vasco no Morumbi, relembrei Januário de Oliveira. Aí a gente vai usando esses recursos, né, para puxar o texto dentro da nossa cabeça, porque realmente aconteceu algo fora do comum e extraordinário ontem no estádio do Morumbi, né? Isso precisa ser dito.
Bom, aí depois eu vim aqui assistir o jogo do Palmeiras um pouquinho, eu vi um pouco da coletiva do Abel, né? Sinto o Abel Ferreira ainda bastante magoado em relação ao episódio do Allianz Parque, né? Principalmente em relação às críticas que ele recebeu, e aí eu acho que ele mistura um pouco as coisas, né? O Abel, quando ele coloca todo mundo no mesmo balaio ali ninguém sabe, ninguém viu, eu tô me virando e não sei o quê. Quer ver? Olha, ele fala um pouquinho sobre isso aqui, vamos ouvir. Ó. Aqui, ó. Aqui, virar-me. 6-8, como que você enxerga essa situação? Você acha que há necessidade de contratar? Como que você vai conseguir se virar? Se for preciso, eu jogo. Jogo. Como você vai conseguir se virar com um jogador só por posição nesse sentido? É o que eu faço desde que cheguei ao Brasil, virar-me. É o que eu faço. Desde que cheguei ao Brasil, é o que eu faço. De segunda a sexta, semana a semana, mês a mês, jogo a jogo, ano a ano, virar-me. E vou-me virar, seja de que jeito for. Ou com contratações, ou com os jogadores da base. Se for preciso jogar, também jogo. Pelo Palmeiras faço tudo. Isso de alguma forma pode acelerar a sua decisão de assinar a renovação com o Palmeiras? Eu vou ler que assim é melhor. Já estava preparado para essa pergunta. É claro, né, Abel? Vai. No final de 2023, eu tive mais uma vez a possibilidade de sair. Em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, se lembram, no final de 2023 fomos campeões. Contra o Cruzeiro. Eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram daqui não vamos sair. Final de 2023, depois de sermos campeões. No final de 23, depois de sermos campeões, contra o Cruzeiro, qual era o campo lá? No Mineirão. E eu disse, eu fico. Essa imagem está em todo lado. Eu disse, eu fico. E fico pelos meus jogadores, fico pelo todo o staff e pelas pessoas que trabalham no clube, e fico pela nossa torcida. Fico porque sou um treinador de relações. Fico porque sou um treinador de projeto. A maior prova de amor não é dizer todos os dias eu te amo, mas escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação do que eu. Poesia pura. E eu respondi e escolhi e eu fico. Como disse, sou um treinador de projeto e sou um treinador de relações e quero publicamente agradecer também todo o apoio da diretoria e da assessoria jurídica do clube, porque quando eu decidi, eu mesmo, resolver este assunto por conta própria, o clube, mais uma vez, me apoiou. Com tudo isto foi sempre partilhado, acompanhado e seguido pela minha esposa, que é o meu maior suporte nas decisões da minha vida pessoal e profissional. Tá certo. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Mas não é momento nenhum para decidirmos o que quer que seja. O importante não foi, nem nunca será o Abel. O mais importante, e como eu sempre disse, será sempre o que for o melhor para o Palmeiras. Mas, como me disse e como vocês calculam, sobretudo as pessoas que me conhecem, porque vocês não me conhecem, nenhum de vocês me conhece, nenhum, nem vocês aqui, nem aqueles que estão a comentar, ninguém me conhece. Porque se vocês me quisessem realmente conhecer e saber quem é o Abel, vocês perguntavam às pessoas que trabalham comigo. Não iam perguntar a jornalistas que não gostam do Palmeiras ou que não gostam do Abel, como pessoas que trabalham comigo, que
com os meus ex-presidentes, com os meus ex-jogadores, com os meus atuais jogadores, com os meus atuais presidentes. É com esses, quando vocês me quiserem conhecer verdadeiramente, é com esses que vocês têm que falar. Porque vocês não me conhecem. Nem eu quero que vocês me conheçam. Porque cada um constrói a narrativa que quer. Eu sou aqui, no jogo, 90 minutos, eu sou aquilo que eu quero ser. Encarno a personagem que eu quero ser. Mas se vocês me quiserem conhecer verdadeiramente, perguntem às pessoas que trabalham comigo. Aliás, se vocês fossem atentos, bastava só ir nas entrelinhas do que os jogadores falam sobre o Abel, sobre o staff do Abel, e se vocês realmente quisessem realmente conhecer, vocês saberiam. Aliás, está tudo escrito num livro. Ou será que vocês não gostam de ler? Eu não escrevi só para os palmeirenses. Foi uma forma de agradecer ao futebol brasileiro. E todas as receitas desse livro foram doados. E todas as publicidades que eu faço são doadas a instituições brasileiras. Mas se vocês mesmo assim querem pôr em causa o meu caráter, as narrativas que vocês constroem, eu não controlo. Resumindo, o mais importante é que o Palmeiras ganhe. O resto, Palmeiras, as pessoas que estão aqui passarão. Palmeiras sempre há de prevalecer, como diz o outro, comigo ou semigo. Abel, boa noite. Lívia Laranjeira do Grupo. Não, pode deixar, Livinha. Aliás, um beijo para Lívia Laranjeira, que é uma grande jornalista, uma grande pessoa também. Tô aqui com o livro que ele disse que a gente não lê. Né? Aliás, também assim, eu também não tenho curiosidade de conhecer o Abel pessoalmente, não. Não é papel do jornalista conhecer os atores do futebol pessoalmente, embora aconteça, de fato, né? Vou aqui na página 68, página 68 não, capítulo 68, página 315. Tá aqui, ó. Se não ganharmos nenhum título, vou embora. Tem um vizinho no prédio que é um chato. Para o meu vizinho de casa, Chiu. 12 de outubro de 2021. Essa aqui, tô lendo, tá? Tô lendo aqui, a página é essa daqui. Depois de apresentarmos o estudo sobre o torneio aos jogadores, havíamos feito 29 em 36 pontos, somando 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota, cumprimos uma sequência de 7 vitórias seguidas, Paraná. Aqui. No entanto, nos meses de agosto de 2021, setembro e início de outubro, perdemos não só a liderança, como também o segundo lugar do campeonato, tendo o Atlético Mineiro conquistado uma vantagem muito grande. No espaço temporal de 7 de agosto a 12 de outubro, fizemos um total de 11 jogos a contar somente para o Brasileirão. Nessa sequência, 7 derrotas, 2 empates e 2 vitórias, ou seja, fizemos somente 8 pontos em 33 possíveis. O que por si só já seria ruim, torna-se pior quando contextualizamos esses resultados. 4 das 7 derrotas aconteceram no Allianz Parque. Alguma coincidência, alguma semelhança com o processo atual ou não? Isto é, em nossa casa, algo que não pode acontecer numa equipe com pretensões de vencer um campeonato. Palavras de Abel Ferreira. Com o nosso estudo do brasileiro, havíamos compreendido a importância de um aproveitamento de pelo menos 85% dos jogos em nosso estádio para a conquista do título. Assim, nosso sentimento é que foi nessas 4 derrotas em casa para Fortaleza, Cuiabá, Flamengo e Bragantino que perdemos o título. A situação se torna ainda mais grave, palavras de Abel Ferreira, quando percebemos a quantidade de gols que sofremos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Muitos aprovavam o ataque como o ponto mais problemático do Palmeiras. Qualquer semelhança é coincidência. Muitos apontavam o ataque como o ponto mais problemático do Palmeiras. Mas os números mostravam que o nosso setor ofensivo estava relativamente bem, segundo o melhor ataque do Brasileiro da Libertadores até 14 de setembro. Nosso ponto a melhorar drasticamente eram os números defensivos. À data de 14 de setembro, éramos a 4ª equipe com mais gols sofridos no Brasileiro. Para uma equipe que pretende lutar por títulos, isso não pode acontecer. Como sempre ouvimos, os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos. É importante ressaltar que todos os jogadores têm responsabilidades nesse aspecto a melhorar, não apenas a linha defensiva.
Como o Abel sempre diz, nosso centroavante é o nosso primeiro defesa, paraná, paraná. Esse é o trecho do livro e tal. Aqui destacamos 2 conversas que o Abel teve com o grupo em momentos diferentes. A primeira justamente nesse dia 14 de setembro, citado, dias depois da derrota por 3-1 contra o Flamengo no Allianz Parque. Podíamos fazer a análise hoje, diz aqui o Abel, na fala aos jogadores, mas como treinei à tarde, não gosto. Porque vocês já ouviram muita coisa de manhã e a capacidade de reter informação é menor. Por isso, amanhã de manhã, vamos no 30 minutos no auditório para fazer a análise do jogo, paraná, paraná. A minha sensação foi que fizemos um bom jogo, mas não fomos consistentes, aquilo que ele fala sempre. Amanhã posso contar convosco, em mente, coração, biriri, baraná, 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 baraná. Aqui. E para terminar, eu acredito que nós vamos ganhar mais coisas juntos. Mas digo-vos já, se nessa temporada não ganharmos nenhum título, eu vou embora. Se não ganharmos nada, eu vou me embora. Não vou ficar aqui em 22 se não ganharmos um título nessa temporada. Essa conversa serviu não só para apelar aos jogadores que era necessário ter a mente aberta para analisar e corrigir os erros, mas também esclarecer a eles as convicções do Abel. Nas nossas cabeças era impensável continuarmos no Palmeiras sem conquistar pelo menos um título na temporada 2021. Muitas coisas semelhantes ao Palmeiras de hoje, né? E naquele 2021 o Palmeiras ainda acho que foi campeão de alguma coisa, não é? Salvo engano, teve uma Libertadores aí que o Palmeiras foi campeão. O que eu quis dizer lendo o livro, né? E puxando a coletiva junto com o livro, já que ele fez esse gancho. O Abel sabe que o time está devendo. Como ele sempre diz e disse de novo na coletiva, ele é um ator na coletiva. Então a gente leva às vezes muito a sério as coisas que ele diz, na minha honesta e humilde opinião. Né? Ele gosta mesmo de provocar, ele traz para ele mesmo, para lá dentro, cobrar. Da forma dele, analisar, conversar. Nem todos os diálogos estão aqui no livro. Mas ele também sabe que se ele não ganhar nada, ele não fica no Palmeiras. Ele também sabe. A única coisa que eu tiro dessa coletiva que eu acho que a gente tem que levar a sério, eu acho que existe no Palmeiras, já falei sobre isso na rádio, e aqui está colocado de novo, uma certa mistura nas situações. Porque o Palmeiras hoje é administrado como uma empresa, pela Leila. E na verdade já era antes, pelo Gagliotti e tal. Então o que acontece é que o Palmeiras, nesse momento, ele está muito fechado em si. Então, quando o Abel fala dessa forma, que ele recebeu uma proposta irrecusável e ele que quis ficar, porque a mulher dele, a família dele pediu que ele ficasse, que por ele ia embora. Na verdade, é isso que ele falou. Por ele iria embora. Ele esquece que nessa rixa que ele agora está começando a ter com a torcida do Palmeiras, que a paixão do torcedor, a idolatria que o torcedor tem por ele de uma maneira geral, dane-se. Que o que a torcida fala em relação ao Palmeiras, em relação a ele, dane-se. Afinal de contas, 40 mil pessoas o xingaram no jogo contra o Palmeiras e agora a relação dele com a torcida resume-se a essa mágoa que ele tem. Porque o clube está também dissociado da sua torcida. E não só da sua torcida organizada, da sua torcida, ponto. O Palmeiras não considera a torcida. O Palmeiras considera a torcida como um cliente que paga ingresso e vai ao estádio. Só. E a torcida do Palmeiras é muito mais do que isso. Então, esse é o momento, nós estamos em agosto. A gente está citando aqui conversas no livro dele, de 2021, já que ele falou que a gente não gosta de ler. De setembro a outubro de 2021, quando o time dele também vivia uma situação difícil como vive hoje, como o seu ataque era contestado, como era o ataque dele hoje, é o ataque dele hoje. E ele tá falando tudo isso aí depois de uma vitória contra o Botafogo, uma vitória importantíssima que praticamente tira da frente dele um postulante ao título brasileiro. Vai sobrar Palmeiras e Flamengo. Então ele aproveita a vitória dele para manter um posicionamento que, ao invés de dizer, gente, olha, é o seguinte, eu realmente... Não que ele tenha que pedir desculpas, ele não tem que pedir desculpas à torcida, eu acho. Ele não por ter recebido uma proposta e ter aceitado.
eu acho que ele tem que ter, pelo menos, o carinho com o torcedor palmeirense de admitir que ele não foi transparente durante um ano. Isso sim. E a torcida do Palmeiras merecia saber a verdade. Né? E acho que, ao contrário, a única coisa diferente de 2021 para agora é que em 2021 o Abel soube trazer a torcida para perto dele. E nesse momento eu tô achando que a mágoa que ele sente daquele momento, daquela desclassificação da Copa do Brasil, e é incrível, né, como a Copa do Brasil tem machucado o Palmeiras, né, nos últimos anos, contra o São Paulo, a questão da arbitragem, agora o Corinthians e tal. Acho que machuca até mais do que a Libertadores. Tô falando da porta para dentro, né, não da porta para fora, acho que o torcedor entende o que eu tô falando. Mas o Abel precisa esquecer, pelo menos por agora, e entender que aquela reação daquela quarta-feira no Allianz Parque era uma reação de uma torcida machucada e ferida, não pessoalmente com ele, mas com a instituição como um todo. Como o Palmeiras tem lidado com a própria torcida. E se o Palmeiras quiser conquistar algo esse ano, e tem totais condições de conquistar, tanto a Libertadores como o Campeonato Brasileiro, o Abel precisa abaixar as suas armas e precisa trazer a torcida para si. Ele vai precisar fazer esse movimento. Porque o Palmeiras, como em 2021, perde muito em casa, faz pouco gol, toma muito gol, está em transformação, só que dessa vez, pelo menos uma parte importante, eu não estou nem falando da organizada, tá? Porque tem parte da torcida do Palmeiras que não é da organizada, que também critica a organizada. Não é essa a questão, é a questão do Palmeiras, do Abel, com a torcida coletivamente. Ele não pode reduzir a torcida do Palmeiras à mancha verde. Ele está fazendo o que a Leila faz. Isso é prejudicial ao Palmeiras. Ele disse num determinado momento da coletiva que o torcedor do Palmeiras cai nas narrativas que a gente da imprensa traz. Talvez porque o clube se comunique mal com o seu torcedor, porque eu conheço a torcida do Palmeiras e a torcida do Palmeiras nunca confiou na imprensa. Pelo contrário, a imprensa sempre foi uma inimiga da torcida do Palmeiras, para a torcida do Palmeiras, né? O torcedor palmeirense detesta a imprensa. Não cai em qualquer papo nosso, vamos dizer assim, né? Comentaristas e tudo mais. Então acho que alguém precisa chegar ao Abel, ao Barros, à Leila e esclarecer. O papel da comunicação de um clube é esse. Não é só ser subserviente. E alguém precisa dizer para o Abel que, para colocar as coisas nas devidas caixas em prol para o bem da Sociedade Esportiva Palmeiras, que não pode viver esse momento. Não pode. O Abel não responde só a Leila. O Abel responde à torcida do Palmeiras. Não existe Palmeiras sem a torcida do Palmeiras. Isso precisa ficar muito claro. Tá? Então, sobre o Palmeiras é isso. Queria falar um pouco sobre Corinthians e Bahia. A arbitragem, ela me irrita muito, sabe? E o Zanoveri, que foi o árbitro do jogo, eu tenho aqui o VAR, né, o áudio do VAR, eu vou mostrar para vocês, de um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida num campo de futebol, que foi um time de arbitragem levar quase 10 minutos para levar para a decisão de que se um gol é válido ou não. Veja bem, eu não sou contra o VAR. Eu sou contra o estrago que o VAR faz na experiência do futebol. E isso não tem preço. Eu acho que isso é mais importante. Eu não vou dizer que é a lisura do jogo, porque um lance como esse que vocês vão ver aqui, ele para mim, que não sou treinado, para você que não é treinado, você vai demorar 10 minutos para entender o que eles estão avaliando. Mas uma arbitragem que recebe treinamento, que recebe orientação, eles são como um policial do esquadrão antibomba que precisa rapidamente desarmar uma bomba armada ali. Eles têm que ser capazes de fazer isso rapidamente. Porque eles estragam um momento importante do futebol. Para a torcida do Corinthians, o gol desse menino, o Guinegão, era um momento especial. Esse rapaz, ele nasceu em Itaquera. Os pais dele são de Itaquera.
Ele é corintiano desde criança. Ele tem 18 anos. Ele faz um gol de bicicleta num jogo duríssimo que o Corinthians acabou perdendo. E ele não tem direito de comemorar esse gol direito. A torcida não tem direito de comemorar esse gol direito. Nós, narradores, não temos o direito de falar para o torcedor aquilo que realmente significa um momento quanto esse, porque 3 paspalhos resolvem ser mais importante do que o futebol, do que esse momento do futebol. E é isso que me irrita. É por isso que eu acho a arbitragem brasileira a pior do mundo. Porque eles se acham maiores que o espetáculo. E eles são profundamente incompetentes. Profundamente. E eles estragam aquilo que é mais sagrado no futebol. A experiência. A porra da experiência. Que não volta. Esse momento não vai voltar. Então vamos ver porque a trupe do barulho resolveu levar quase 10 minutos para validar um gol que é discutível, pode ser polêmico, mas nunca pode levar 10 minutos para ser comemorado. Jamais. Deixa. Vamos lá. Tiro de meta, pode jogar. Peito. Branco. Esse aí acho que é o gol anulado, né? Azul. É o gol anulado. Aí tudo bem que aí foi mão mesmo. Eu quero o gol eu quero outro gol. Só pra gente ver. Perfeito. Até pra ver uma mão na bola, esses imbecis, eles demoram muito. Recomendo o rei. Uma bola indo pras costas dele. Acho que não é esse, não era esse VAR, não. Cadê? Dá uma ampla agora. Não tem o outro VAR? Não é possível que não tenha o outro VAR. Pô, os caras não é possível. Pera aí. VAR, Corinthians e Bahia. Vamos lá procurar essa porcaria, vai. Guinegão. Vai. Cara, não é possível, não. Pior ainda se eles não divulgaram o VAR disso. CBF, VAR, Corinthians, Bahia. Pelo jeito não. Deixa eu ver se é o mesmo. Não, 23 não é. Não tem. Bom, então enfim. Aí já mostra tudo, né? Mas eu acho que fica o protesto aí. Porque é inadmissível. É inadmissível. Fora que assim, né? Parando o jogo toda hora ia lá conversar com não sei quem e informando, olha, se você ficar aí, eu vou te dar impedimento. O árbitro não é alarme, pô. Entendeu? Ele não tá lá pra avisar droga nenhuma, ele tá lá pra apitar a merda do jogo, entendeu? Essa que é a verdade. Erros crassos de arbitragem, assim, o que o torcedor chama de roubo, não é o que mais me irrita na arbitragem brasileira. É como eles desprezam o futebol, como eles detestam o futebol. Eles detestam a experiência do futebol. Eles são muito ruins, cara. Teve um lá no Atlético e Grêmio, né? Que expulsou um de cada lado. O VAR pedindo pra ele ouça o VAR, olha que o VAR tá te dizendo, tá te ajudando. Eles são ridículos, assim. E não são só os árbitros. Quando eu falo a pior arbitragem do mundo, não é o árbitro só. É também, mas não é só. É todo o sistema que tá completamente viciado e é feito pra dar merda. Essa que é a verdade. Ele é feito pra ter esse tipo de discussão. E é muito mal comandado, como sempre foi, tem sido mal comandado e piorado. Entra gestão, sai gestão, piora o comando da arbitragem brasileira e que, pra mim, ficou com essa marca aí no jogo contra do Corinthians e Bahia. Ele acertou no gol anulado lá, realmente foi mão, vocês viram aí. Tinha uma suspeita de impedimento do William José no primeiro gol do Bahia, mas o Bidu acho que dava condição, então gol legal. Mas a arbitragem realmente é um desafio para nós, assim. Nós temos 2 grandes desafios no futebol de São Paulo, né? Para transmitir jogos. E aí, assim, para quem acha que dane-se o narrador esportivo, eu também tenho o direito de dizer dane-se também a sua opinião. Mas
a gente e o torcedor, porque a gente está ali também representando o sentimento do torcedor de certa maneira, tem tido a sua experiência de futebol, de estar num espetáculo de futebol, de ir a um estádio, profundamente prejudicada por duas coisas: pelo árbitro de vídeo e pela torcida única em São Paulo. É uma coisa assim que é um ferimento quase de morte para a experiência do futebol em São Paulo especificamente, né? Falando porque eu tô aqui e faço jogos daqui. Então é profundamente lamentável que a gente tenha que lidar com isso em 2025, um árbitro levar 8 minutos, 9 minutos, precisar chamar um bandeirinha no VAR. A CBF tá tão envergonhada que não soltou ainda o áudio do VAR desse escândalo, que foi a validação do gol do Guinegão, que não teve, repito, o direito de comemorar direito um dos momentos mais importantes da sua vida, porque o árbitro e a arbitragem foi incompetente para decidir rapidamente se aquele gol foi válido ou não. Então isso é uma coisa que me tira do sério completamente. Essa que é a grande verdade. Bom, nosso Café com Caçapa ficou longo, né? 40 minutos do puro creme do milho para encerrar, para falar rapidinho sobre o Neymar. Acho o choro dele absolutamente normal. Acho que o jogador tem que ter brio mesmo, né? Tem que ter um pouco de vergonha na cara, e cada um expressa a sua vergonha na cara da forma que consegue, né? Acho que é isso. Não tem muito o que falar, não. Acho que quem condena o choro do Neymar é alguém que está muito deslocado do que hoje significa o futebol para essa geração mais jovem, né? Eu não posso querer balizar o que eu penso, o que eu faria com os meus 46 anos se eu tomasse de 6-0, sendo o principal jogador do time, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, uma pressão incrível em cima dele. Eu posso dizer o que eu faria, mas eu não posso querer que o Neymar faça aquilo que eu faria no lugar dele, né? Então eu entendo, sinceramente eu me conduí na hora, quando eu vi esse momento aí que vocês estão assistindo no vídeo do UOL. Acho que a gente às vezes exagera com ele. Eu sou muito crítico ao Neymar. Acho que ele produziu muito do que hoje se fala contra ele mesmo, mas especificamente aqui, no jogo de ontem, ele não teve nenhuma responsabilidade, gente. Assim, ele não fez um bom jogo? Não fez, mas, cara, o que ele poderia fazer de diferente? Você acha que ele poderia driblar 7 caras do Vasco e fazer um gol de placa igual ele fez contra a Croácia lá? Sinceramente, vocês acham que foi culpa do Neymar o gol que o Guilherme perdeu quando estava ainda 1-0 pro Vasco? Foi culpa do Neymar que Luizão e Luan Pérez sejam os únicos zagueiros disponíveis para o Santos escalar ontem? Você acha que é culpa do Neymar que o treinador do Santos resolveu não mudar o time no intervalo e só trocou quando já estava 3-0? É culpa do Neymar que o Marcelo Teixeira montou esse elenco desequilibrado, sem força física, que é o Santos, com jogadores que não conseguem fazer uma perseguição longa, como o Zé Rafael, que não conseguem ganhar os duelos físicos no meio-campo, como é o Gabriel Bontempo, por exemplo, que não é jogador para isso, é um meia, um jogador ofensivo, que até tem muita inteligência, tal, mas não é, que tem laterais que não conseguem marcar. É culpa do Neymar isso? Eu acho que não, né? Então, eu acho que dessa conta eu tiro, e eu entendo o choro, porque é o choro realmente de quem é santista, né? Que tem um carinho pelo Santos, que não esperava passar por esse momento no fim da carreira, e a gente precisa respeitar o sentimento de um cara como o Neymar. Essa é a minha opinião. Se você gostou do nosso Café com Caçapa, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Amanhã tem dica de narração, quarta-feira, 2h30, tem live do Caçapa, quinta-feira, se não tiver entrevista com nenhum coleguinha, teremos Caçapa Responde, sexta-feira tem a preparação para os jogos do final de semana. Espero você. Aquele abraço.